Mas, Ronald, o governo chinês resolveu colocar de vez as botas em Hong Kong e agora descaradamente ataca o que ainda resta de democracia em Hong Kong. E vale notar, lembrar que há um acordo, um documento que livremente a China assinou em 1997. O acordo começou a ser elaborado bem antes, quando Margaret Thatcher ainda era primeira-ministra e conversou diretamente com o sujeito que, de fato, ele era o poder de fato na China, o Deng Xiaoping. E ali houve a elaboração do acordo para que em 1997 houvesse a devolução de Hong Kong à China, já com Tony Blair como primeiro-ministro. E esse acordo estabelecia que até 2047 a ordem jurídica, institucional, política, econômica de Hong Kong não seria tocada pela China. E a China, que usa muito algumas frases e expressões de efeito, você vai pegar nos anos 50 ali o grande salto para frente, o movimento das 100 flores, né? Que na verdade fez dissidentes botarem a cabeça para fora e aí o regime cortou essas cabeças. E é quando vem a revolução cultural do Mao Tse-tung que mergulha a China no obscurantismo total. Pois bem, a expressão usada tanto para Hong Kong quanto para Taiwan, no caso de Taiwan, é uma sugestão, por enquanto, de um país, dois sistemas. Então, você tem a China continental e Hong Kong, uma ilha minúscula diante do gigante continental. Então, dois sistemas, um só país. O que já expressa que Hong Kong é parte da China, mas ao mesmo tempo expressa que são dois sistemas diferentes. Só que a China, muito antes, repito, o prazo seria 2047. Muito antes, ela começou a ignorar o documento que assinou com o Reino Unido. Rasgou esse documento e passou a pressionar o governo local, que se tornou, na verdade, um braço de Pequim, um mero executor das ordens de Pequim. E, paulatinamente, começou a haver pressão, uma grande manifestação popular para a eleição direta para o governador da ilha, e a China prometeu que essa reivindicação seria atendida, nunca cumpriu e não cumprirá. Não cumprirá. Começou a avançar sobre as universidades, sobre a liberdade de expressão, sobre a imprensa, sobre editoras. Uma editora foi fechada por publicar livros que foram considerados subversivos pelo Partido Comunista Chinês. A pressão internacional não vai além das palavras. Pequim sabe disso, então dá de ombros, responde rotineiramente que nenhum outro país tem de se meter em assuntos internos da China, mas não diz uma palavra sobre o fato de que ela, a China, rasgou o documento que ela assinou livremente. Ninguém a obrigou a assinar. Ela assinou e, de maneira maliciosa, já sabia que não cumpriria o que estava no papel. Não é? Aconteceram alguns acontecimentos na China, porque depois da morte de Deng Xiaoping, há um período ali em que o chefe de Estado se comprometeu, era um acordo interno, a não ficar mais do que 5 anos no poder, ou quando muito uma reeleição, nada mais que isso. Mas chega a figura de Xi Jinping, que na verdade tem uma história interessante. Ele estudou nos Estados Unidos,
O pai dele foi um daqueles que foram levados para campos de concentração, que na verdade eram chamados de campos de reeducação. Um eufemismo, né? Para você obrigar o sujeito a aceitar os termos e os valores do partido e renunciar à sua liberdade de pensamento, de expressão. Você não pode pensar de maneira diferente do que diz o partido, do que pensa o partido. Então você será reeducado. Isso aconteceu com o pai do Xi Jinping durante a tétrica Revolução Cultural do Mao Tse-tung. E o Xi Jinping, longe de ser alguém que iria fazer uma revisão dos valores maoístas que ainda são importantes na organização política e militar da China, ele, na verdade, retrocedeu em muitos pontos ao período maoísta. Não em termos econômicos. Em termos econômicos, há um consenso hoje, mesmo entre os maoístas, que ainda existem, principalmente dentro das Forças Armadas, há um consenso de que a reforma feita por Deng Xiaoping no final dos anos 70, ele que também foi preso, ele que também foi para a reeducação na Revolução Cultural, considerado um sujeito que defendia alguns valores burgueses dentro da China maoísta. Então, Deng Xiaoping foi levado para campos de reeducação. Pois bem, ele só foi libertado depois que Mao já estava morto, a camarilha dos quatro, né? Os maoístas que tentaram manter o conceito maoísta de poder, eles foram presos. Hua Guofeng, que assume o poder, liberta e reabilita Deng Xiaoping. E ele então faz, aí sim, a grande revolução na tecnologia, na ciência, na indústria e na agricultura. Nesses 4 pontos. E inicia o caminho para a China, de um país pobre, se tornar a segunda maior economia do mundo, o que era inimaginável. Há 40 anos era inimaginável. Se alguém dissesse, até em menos tempo, em 1985, olha, a China, no início do próximo século, será a segunda maior economia do mundo, as pessoas dariam risada. Como dariam risada se alguém dissesse em 1986 que 4 anos depois desapareceria a União Soviética. O sujeito corria o risco de ser internado, né? Pode estar com problemas sérios. Como é que ele pode imaginar que aquele império desaparecerá? E o que aconteceu quando entra em colapso a União Soviética é que a cúpula do poder na China se assustou. E percebeu o seguinte: na União Soviética houve uma abertura política que deu início à abertura econômica e o Estado entrou em colapso. Nós faremos a abertura econômica, nós manteremos a abertura econômica preconizada, defendida, elaborada, concebida pelo Deng Xiaoping, mas não abriremos mão do monopólio do poder político. Não será aceitável qualquer contestação ao Partido Único, ao poder do Partido Comunista Chinês. E aí, se alguém lá numa cidade do interior da China leva ao poder uma reclamação contra um delegado local do partido, contra a sede local do partido, isso é aceitável. Eles vão até investigar para saber o que está acontecendo, se de fato aquela denúncia procede. Mas se alguém questiona o poder monopolizado pelo partido, se alguém questiona o partido como poder único, como algo inerente ao Estado, o Estado algo inerente ao partido, isso é visto como dissidência, como crime, como subversão. Mas parecia que a China, até em razão da abertura econômica e do surgimento de uma classe média e de bilionários,
A China tem 100 famílias que controlam a sua gigantesca economia. Todos com carteirinha do partido, não é? Mas que, na verdade, são bilionários que enriqueceram com favores do Estado e devolvem ao Estado o favor prestado em forma de obediência, lealdade. Jamais contestam o partido e jamais tomam decisões empresariais que desagradem o Estado chinês. Mas quando Xi Jinping chega ao poder, ele retoma muito da prática maoísta, inclusive com campos de reeducação. Calcula-se que cerca de 1 milhão de muçulmanos uigures estão em campos de concentração, que eles chamam lá de campos de reeducação. Dissidentes começaram a ser presos, e aí aquela denúncia. Foram pegos em corrupção. Gente do partido, gente das Forças Armadas, gente que de alguma maneira era vista como ameaça ao poder de Xi Jinping, passou a ser caçada, presa, perseguida por conta de uma alegação oficial de corrupção. Mas, na verdade, os tribunais são um braço do Estado. Não há Estado de direito na China. O tribunal vai decidir o que o Estado quer que ele decida. O tribunal jamais decidirá contra o Estado. Nunca. Isso não é Estado de direito. E é mais do que uma ditadura, é um sistema totalitário. Toda a sociedade está sob vigilância, controle, domínio do partido, que claramente tudo isso só é possível com o apoio das Forças Armadas. Se você for à China, procure ali na internet chinesa digitar algo referente ao movimento democrático de 1989, esmagado pelos tanques. Procure algo sobre as manifestações na Praça da Paz Celestial. E você não vai encontrar nada, porque a palavra já leva a uma censura automática do sistema. Mas Xi Jinping quer mais. Ele acabou com essa história de no máximo 2 mandatos. Ele é vitalício. E a nova Constituição chinesa, quer dizer, na verdade um texto adicional à Constituição chinesa, traz pensamentos de Deng Xiaoping. Só 3 personagens pós-Revolução de 49 têm esse privilégio de terem seus pensamentos políticos e sociológicos na própria Constituição. Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e agora Xi Jinping. Então, Hong Kong passou a ser um incômodo. O poder totalitário não admite que naquela pequena ilha haja liberdade, haja instituições democráticas, haja um judiciário independente, e passou a avançar sobre as instituições. E agora avançou sobre o que restava, o parlamento. Inclusive, o governo do Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, ele convocou ontem o embaixador da China em Londres, acusando Pequim de violar, com a destituição de 4 deputados pró-democracia de Hong Kong, as obrigações internacionais adquiridas com a devolução de Hong Kong à China. E o embaixador chinês, Liu Xiaoming, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores para ouvir aquilo que a chancelaria britânica chamou de profunda preocupação por essas últimas ações. 4 parlamentares foram destituídos de seus mandatos na quarta-feira, depois que autoridades locais foram autorizadas por um dos principais comitês legislativos da China a demitir qualquer legislador considerado uma ameaça à segurança nacional. Algum tribunal foi ouvido? Não, isso não precisa. Essas bobagens burguesas, para que passar por um tribunal?
O chanceler britânico Dominic Raab reiterou que a destituição é uma violação flagrante do acordo Londres-Pequim de 84. Por que 84? Foi quando a Thatcher conversou com Deng Xiaoping, no qual se baseou a devolução à soberania em 97, aí já com o Tony Blair. E essa decisão em Hong Kong é justificada e razoável, reagiu o Liu Xiaoming, argumentando que autoridades, incluindo deputados, não são, em nenhum lugar do mundo, autorizados a violar seu juramento e trair seu país. E aí, as reações da China são aquelas conhecidas, né? Ou seja, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, nada tem a ver com assuntos internos chineses. Ora, mas há um documento assinado pelo Estado chinês que ele próprio rasga. A China se tornou alvo de críticas, é claro, mas isso não vai mudar nada. Essas críticas são recebidas com desdém por Pequim, não é? Porque com a expulsão dos 4 membros, em protesto, todos os outros parlamentares locais pró-democracia renunciaram ontem. E as reações mais incisivas vieram dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Europeia, não é? Os Estados Unidos falam em sanções contra elementos identificados como responsáveis por esse avanço contra a democracia em Hong Kong. E daí, essas sanções individuais já são dadas de barato. Como dizem os economistas hoje, estão precificadas. O Estado chinês já sabe, e o sujeito não está preocupado, não é? Porque ele trabalha para o Estado. O que ele tem, na verdade, é uma concessão do Estado. Então, ainda que ele tenha contas no exterior, isso não o preocupa. Outra coisa, a reação da União Europeia, típica da União Europeia, não é? Palavras e mais palavras. É inaceitável. Temos de pressionar a China. E o Reino Unido fazendo o que pode, ou seja, expressando profundas preocupações. O que, convenhamos, não muda nada. A China vai continuar dizendo: vocês não têm nada com isso, vai continuar atacando a democracia em Hong Kong. Interessante que a China mantém a mesma expressão, um país, 2 sistemas, para Taiwan. Porém, Taiwan é diferente. Taiwan é maior, Taiwan tem armas, aliás, armas moderníssimas, caças, inclusive, mas é óbvio que resistiria apenas por um tempo a uma ação militar chinesa para valer. É claro, né? Não haveria possibilidade de uma resistência prolongada. Há um acordo entre Taiwan e os Estados Unidos. Os Estados Unidos prometem defender militarmente Taiwan se a China invadi-la. O único presidente até hoje que chegou a colocar isso sobre a mesa e mandou um recado claro de que defenderia Taiwan foi o Bush filho. O único. Todos os outros tergiversaram. Inclusive Donald Trump. Trump ligou para presidente de Taiwan, deu parabéns. A China se irritou, disse que isso era inaceitável, era uma intromissão em assuntos internos, já que, oficialmente, o que as crianças aprendem nas escolas da China: Taiwan é uma província rebelde. Taiwan, Formosa, como os portugueses a chamavam, né? Os portugueses que chegaram a atracar lá, e também em Macau, como se sabe, Macau, inclusive, o português é idioma corrente, assim como hoje o mandarim e também alguns dialetos locais. E Formosa também, a Taiwan. Inclusive a imprensa internacional, covardemente, muitas vezes se nega a dizer que um atleta, por exemplo, é de Taiwan. Se nega. Eles colocam fulano de tal no tênis, por exemplo, que você coloca geralmente o país, eles vão pôr em Taiwan, põe em Taipei, que é a capital, para não admitir que é um país. Não é? Tratam como se fosse uma cidade. Uma cidade, não é? Uma cidade que tem soberania no esporte.
para, assim como a Escócia e Gales não jogam futebol como Grã-Bretanha, jogam como Escócia e Gales, né? Então, Taiwan tem equipamento militar para algum tempo de defesa, mas não tem a menor chance de resistir a um ataque militar prolongado da China. Resta saber se os Estados Unidos, numa situação que vai chegar, essa situação vai chegar. Uma hora a China vai agir militarmente. Qual será a resposta? Se será uma resposta respeitando o acordo que tem com Taiwan e defendendo militarmente Taiwan, ou se vai protestar. Com exceção do Bush filho, que deixou claro, no momento de tensão, ele deixou claro, nós entraremos. E aí a China retrocedeu naquela pressão que estava fazendo naquele momento sobre Taiwan. Todos os outros, antes do Bush, o Clinton, porque essa situação começou a ficar mais clara dos anos 90 para cá. Mas Clinton, Obama, Trump, todos eles só conversaram e não deram sinais inequívocos de que uma ação militar da China teria a resposta dos Estados Unidos. E no caso de Hong Kong, favas contadas, Hong Kong já está sob poder da China, né? E aí normal, porque foi uma devolução, né? Isso é da Guerra do Ópio. Nem deveria ter se transformado ali num protetorado britânico, isso é outra história, né? Aquilo era uma ação de um império, mas o fato é que no final do século passado, já depois de uns 50 anos de ocupação, houve esse acordo. Devolveremos em 99 anos. Daqui a 99 anos devolveremos. Isso em 1898. Em 1997 houve a devolução acordada desde 1984, no encontro Thatcher-Deng Xiaoping. Só, o problema, pois, não está na devolução. Não está, aquele território é da China. Ela perdeu numa guerra, mas é da China. O problema é que a China rasgou o que assinou. Rasgou um documento que ela livremente assinou. Mas não é esse o principal problema. Esse é o problema nas relações internacionais e na legislação internacional. Ou seja, quando interessa, a China reclama que determinado país não está seguindo as normas internacionais. Quando interessa, ela diz que as normas internacionais que vão para o espaço, porque ninguém tem de se meter nos assuntos dela. Ela tem força econômica, política e militar para isso, não é? O que é mais grave é esse ataque que a China poderia esperar. Vamos esperar, não é? A velha paciência oriental é quase proverbial. Vamos esperar 2047. Não. O Estado totalitário não admite que naquela ilha se respire alguma liberdade. E por isso ataca impiedosamente. Ronald.